Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 21/2/2024, rodadinha bem cheia, então vamos aqui para o nosso filtro com as melhores escolhas, sempre se baseando em números e estatísticas para fazermos as nossas fezinhas, né, indicações para vocês em jogos da NBA. Se vocês concordam ou discordam das nossas tips, não tem problema, comentem aqui embaixo porque vocês concordam ou discordam, mas é sempre importante estar presente aqui, ter uma segunda opinião para poder balizar a de vocês, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Link na descrição, cupom de até 100% de bônus aí na BetWinner, também do nosso grupo free. Lá você vai ter acesso a muito conteúdo extra, incluindo a nossa promoção especial, onde você consegue conhecer o nosso grupo VIP por apenas R$30 nesse primeiro mês. Promoção válida até amanhã, dia 22/12. Beleza? Então corram, aproveitem e bora falar aqui a respeito de Atlanta Hawks e Memphis Grizzlies, o primeiro jogo no qual traremos um palpite aqui. O Memphis Grizzlies joga fora de casa, eles são favoritos para essa partida, apesar de não serem mandantes, mas a gente precisa tomar bastante cuidado. O Memphis jogando fora de casa, eles têm uma queda muito grande no seu desempenho, eles são muito melhores como mandantes do que como visitantes, mas o Atlanta Hawks é um time de 50% de aproveitamento, um time irregular, venceu 14, perdeu 14, mas enfrenta hoje aquele que para mim é um dos melhores times da Conferência Oeste, já mais forte. Trae Young é dúvida, se o Ja Morant jogar hoje, eu vou aqui de vitória simples do Memphis Grizzlies, acho que tem muito valor e acredito que eles sejam a melhor equipe dentro dessa partida. Quando a gente fala de eficiência ofensiva, o Memphis tem o quarto melhor desempenho da NBA, enquanto que o Atlanta Hawks é apenas o 20º melhor ataque da liga. Defensivamente, o Memphis Grizzlies é a quinta melhor defesa e o Atlanta Hawks, nesse momento, eles melhoraram bastante, tá? E chegaram à 17ª colocação. Ainda assim, o net rating, um saldo a cada 100 posses de bola. Quantos pontos você faz, menos quantos pontos você sofre, muito abaixo do que é o Memphis, o quarto melhor saldo da liga, com 9,2 pontos positivo, enquanto que o Atlanta é menos 2,7 negativo, uma distância que, na minha visão, é bem grande. Outra forma na qual o Memphis Grizzlies pode ferir bastante esse Atlanta Hawks é na jogada de pick and roll ball handler. A gente tem aqui o Ja Morant com excelente pick and roll, fazendo duplas ali com Jaren Jackson Jr., com Zach Edey, e dentro dessa jogada eles podem ferir bastante o Atlanta Hawks, que nesse momento é o time mais vazado da liga em jogadas dessa forma, permitindo também o maior percentual de conversão de arremessos, né, quando o adversário tenta essa jogada contra eles. E a gente também tem que destacar o quanto que a equipe do Memphis Grizzlies vem sendo superior nessa temporada em relação ao número de vitórias. O Memphis é o quarto time com mais vitórias na NBA, excelente aproveitamento. O Atlanta Hawks é apenas o 11º, lembrando que a Atlanta joga numa conferência muito mais fraca, que é a Conferência Leste. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Brooklyn Nets e Utah Jazz. Para esse jogo, nós pretendemos trabalhar com acima de na pontuação. O Brooklyn Nets, hoje que não conta mais com Dennis Schroeder, finalmente vai ter o Ben Simmons com sequência jogando na posição na qual ele se tornou All-Star quando jogava no Philadelphia 76ers. Claro, esse Ben Simmons não é o mesmo dos tempos de Sixers, mas ele pode ser um jogador muito interessante para a gente ficar de olho no Wolverine e assistências dele aqui. Porém, como a linha dele tá bem alta, tá em 8.5, eu gostaria de trabalhar em torno de 7.5 no acima D, eu vou esperar essa linha baixar no ao vivo, e pro pré-jogo eu vou trabalhar com a linha de pontuação. Nós vamos aqui na linha do Brooklyn Nets, que hoje joga como mandante contra essa defesa terrível. Eu quero mais de 108,5 pontos dos Nets. Falta poder de fogo, Ken Thomas não joga e isso vai fazer bastante diferença, mas por conta do ritmo intenso no qual o Jazz gosta de jogar suas partidas, eles permitem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Com isso, a gente pode ter um Nets produzindo bem, mesmo sem tanta eficiência nos seus arremessos, digamos assim. Mas até aqui, o Brooklyn Nets é o 13º melhor ataque da NBA, diversas vezes eles frequentaram aqui o top 10, e defensivamente o Jazz é a pior defesa da liga, sendo também um dos 10 times mais rápidos, repetindo, por conta da velocidade deles, eles gastam um pouco o relógio para finalizar uma jogada. Gastando um pouco o relógio, você tem muito mais arremessos dentro de uma partida do que se os times gastassem muito o relógio. Então, é um cenário legal aqui para que o Brooklyn Nets pontue bem. Se a gente for pegar aqui os últimos 15 jogos do Utah Jazz, sofreram 121,6 pontos de média para os seus adversários. E quando a gente filtra aqui de forma crescente, na verdade, desses 15 jogos, em simplesmente ali 11, eles sofreram 116 ou mais de 108,5. Então, a gente tem um cenário aqui bastante promissor para essa partida de hoje. Lembrando que o Jazz também tem um dos piores aproveitamentos em defesa de território triplo da liga. Isso pode ajudar a gente a conseguir pontos mais fáceis dentro dessa partida.
E por falar em pontos fáceis, vamos falar aqui de Bulls e Celtics, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, garantir as melhores odds sempre que a gente publica aqui para vocês o nosso vídeo. Lembrando que tem palpites exclusivos com odds superiores no nosso grupo VIP, é só chamar lá no WhatsApp para garantir o valor de R$30 nesse primeiro mês para conhecer o grupo VIP mais completo do mundo, com dicas diárias, os favoritos da noite, as melhores zebras, melhores jogos over-under e muito conteúdo extra além do nosso guia de como apostar em cada uma das franquias contra e a favor. Você vai ter a oportunidade de garantir tudo isso, além das tips diárias, por um valor muito baixo, o menor do mercado, então vale a pena vocês conhecerem. A meta é de 200 likes para esse vídeo de hoje, é muito difícil a gente conseguir tantos likes em um final de semana, e para a gente entender que vale a pena a gente trazer vídeo para vocês no domingo também, a gente precisa bater essa meta, então clica no botão de joinha, compartilha esse vídeo com a sua galera, só para eles deixarem um like aí e fala, pô, cola lá no canal de Cesta de Trade do Léo, ajuda ele, no Instagram também, @Cesta de Trade, porque, cara, dá trabalho, a gente se esforça muito, e todo o material é feito por mim mesmo, então assim, eu não tenho uma equipe, é tudo muito corrido, mas a gente sempre se esforça aqui por vocês. Falando de Bulls e Celtics, aqui a gente vai trabalhar com um jogador, tá? Um jogador que a linha dele bateu nas duas oportunidades que a gente teve quando as equipes se enfrentaram. O Chicago Bulls é uma das piores defesas da NBA, é um time que sofre muitos pontos no garrafão. E é sempre bom esse jogador que pontua bem no garrafão, no mid-range, etc., ser o melhor jogador da equipe em que a gente está investindo. Então, Jason Tatum, pelo menos 25 pontos do JT, eu quero para essa partida. O camisa 0 do Boston Celtics tem tudo para brilhar. Ele, nos últimos 9 jogos contra o Chicago Bulls, teve 28,9 pontos de média, mas ele nunca enfrentou um Chicago Bulls tão ruim defensivamente como esse que ele enfrentou nessa temporada, onde ele fez 35 pontos e 31 nas duas oportunidades que teve. O Chicago, além de ser uma das piores defesas da liga, nesse momento eles são a 6ª pior defesa, eles são o time mais rápido da NBA, ou na verdade acabaram de ser ultrapassados pelo Memphis Grizzlies, mas é o 2º time mais rápido, então é muita posse de bola por minuto que eles permitem para os seus rivais. Quando a gente vai aqui no play type, a gente vai em isolation e a gente coloca aqui nos aspectos defensivos. O Chicago Bulls não é um time que sofre tantos pontos brutos assim, mas sempre que o seu adversário tenta esse tipo de jogada, eles acabam convertendo, já que o Bulls tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de mano a mano na NBA. E quando a gente vai aqui para transição, é outra jogada na qual o atleticismo do Jason Tatum pode permitir que ele pontue bem. O Chicago Bulls, eles são aqui um dos 10 times mais vazados da liga em jogadas desse tipo também. Também é muito interessante, porque são jogadas que a gente constantemente tem um caminho livre para a cesta. Quando a gente faz esse filtro aqui de 25 pontos, né, a gente coloca aqui acima de 24,5, o Jason Tatum ele conseguiu superar em 5 dos últimos 7 jogos essa marca, e o Chicago Bulls é um alvo fácil para ele, já que eles são uma defesa extremamente vazada. Beleza? Então, vamos aqui com o Jason Tatum. Para finalizar essa análise, vamos colocar aqui o nosso filtro contra o Chicago Bulls, defesa versus posição, posição de power forward, que é a posição onde o Jason Tatum joga, é a posição na qual o Chicago Bulls é o 2º time mais vazado da NBA, beleza? Agora, vamos falar aqui a respeito de Cleveland e 76ers. O 76ers jogou ontem, os Cavs também. A gente até tem, em teoria, os dois times aqui cansados para hoje, mas o 76ers teve mais trabalho ali diante da equipe do Charlotte Hornets. Eles jogam como visitante hoje. O Joel Embiid fisicamente tem dificuldades de jogar back-to-back, pelo menos em teoria. Ele ainda não jogou nenhuma partida assim de jogos consecutivos. Tem o seu melhor jogador, o Joel Embiid, que simplesmente não consegue jogar back-to-back. A questão física vem prejudicando bastante ele. Ele não vai jogar hoje. Além de algumas lesões ali que são consideradas azar, ele é um jogador que simplesmente eles não querem que ele estoure na temporada regular. Agora que ele já foi MVP, ele deve se poupar para os playoffs. Mas o 76ers ainda não conseguiu chegar no ranking ali numa condição de jogar esses playoffs. O seu principal jogador por hoje ao lado do Maxey, Paul George, também é um jogador que fisicamente vem sofrendo para jogar jogos consecutivos. Eles jogam fora de casa, eles vêm de viagem. O Cavs também jogou ontem, o 76ers também, mas o 76ers, além da viagem, fora de casa e menos de 24 horas de descanso, tiveram mais trabalho contra os Hornets do que os Cavs tiveram contra os Bucks. Então dá pra gente dizer, de certa forma ali, que os Cavs, eles conseguiram descansar e se poupar dentro da própria partida ontem, já que eles venceram com enorme facilidade o atual campeão da NBA Cup, que, ok, tava sem o Damian Lillard, mas ainda assim foi uma vitória ali de 23 pontos de diferença, por isso a odd pra vitória dos Cavs tá tão baixa. Sem o Embiid, que é o melhor protetor de aro que os 76ers têm, eu acredito em uma boa pontuação dos Cavs, que também são dos melhores ataques da NBA, e a gente tem algumas jogadas aqui na qual o Cleveland pode explorar e ferir bastante esses 76ers com garrafão, digamos que órfão. Beleza? Então vamos aqui em times totais, vamos aqui no Cleveland Cavaliers e vamos colocar aqui acima de 112,5 pontos.
dá pra esperar essa linha no ao vivo pagar mais, tá? E sempre que eu digo pra vocês, pessoal, fiquem de olho no ao vivo, é porque vale a pena. Ontem eu comentei a respeito dos rebotes do Bam Adebayo, falei pra vocês darem uma esperada, e de fato, ele ficou ali com apenas 10. É muito interessante porque no ao vivo a gente sempre tem as melhores oportunidades. Mas de toda forma, pro pré-jogo, fiquem de olho nisso aqui, mais de 112,5 pontos pros Cavs, que deve conseguir bater essa marca. Nos últimos 20 jogos, eles tiveram uma média de 121,3 pontos de média, marcaram 114 no último encontro contra o Philadelphia 76ers, e se a gente for pegar aqui, colocar de forma crescente as linhas de pontuação deles, eles marcaram 114 pontos ou mais em 17 dos 20 jogos que fizeram. Hoje a gente precisa pelo menos de 113, aí eles conseguiram em 18 dos últimos 20, beleza? Quando a gente fala aqui a respeito do tipo de pontuação na qual os Cavs é muito bom e o seu rival pode ferir bastante, é no pick and roll ball handler. O Cavs usa e abusa dessa jogada, principalmente com Donovan Mitchell, é o time que mais pontua por jogo nesse tipo de jogada na liga. Donovan Mitchell, Caris LeVert e também ali Darius Garland são jogadores muito bons em produzir nesse tipo de jogada. Só que tem um porém, o Philadelphia 76ers tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de pick and roll ball handler em toda a liga. E se a gente for pegar, além dessa média aqui, dessa forma de pontuar na qual os Cavs podem ir muito bem, existem diversos outros caminhos que eles podem ferir esse Philadelphia 76ers mais cansado. Uma delas é na bola de 3. O Cleveland é o terceiro time com mais bolas de 3 por jogo na NBA nessa temporada, o melhor aproveitamento, e é um time que na temporada em geral tem média de 121,6 pontos por jogo. Quando a gente vai aqui para as estatísticas avançadas, estamos falando do melhor ataque por 100 posses de bola, então eu acredito nessa boa pontuação dos Cavs para essa noite de hoje. O 76ers deve tentar cadenciar esse jogo, deixar ele um pouquinho mais lento, o que vai dificultar para que a gente ultrapasse essa linha de pontos, por isso eu falei para vocês que é importante esperar no ao vivo, mas ainda assim eu acho perfeitamente factível esse objetivo. Falando agora de Bucks e Wizards, e Pelicans e Knicks, eu acredito nos Knicks e nos Bucks pontuando bem nessa partida. Vamos de mais de 107,5 pontos dos Knicks e mais de 110,5 pontos dos Bucks. Primeiro, explicando como que o Bucks pode ferir essa equipe do Wizards. O Wizards hoje deve exigir que os jogadores dos Bucks, os melhores jogadores, né, tenham mais tempo de quadra, já que os Bucks jogaram ontem, só que o Damian Lillard, ele descansou e ele pode brilhar hoje aqui. Não existe a certeza de que ele vai jogar. Os Bucks jogaram ontem, né? Menos de 24 horas de descanso. A tendência é que se ele estiver em quadra, ele que tome conta do jogo, ou pelo menos o objetivo é que ele tenha mais volume, até para poder descansar um pouco ali o Giannis, e dá pra gente dizer aqui que o Bucks não precisa do Giannis para poder vencer essa partida, ou pelo menos não deveria precisar, até por isso a gente deve ter um jogo um pouco mais brilhante aqui do Damian Lillard, caso ele esteja em quadra, e é um jogador que joga numa posição na qual ele pode brilhar. O Wizards é o segundo time mais vazado, né, para armadores na NBA, e é também um time que mais sofre bolas de 3 por jogo para jogadores dessa posição. A gente sabe que o Damian Lillard tem esse arremesso, mas eu acredito numa boa pontuação coletiva dos Bucks, que nos últimos 15 jogos os Wizards sofreram 122,1 pontos, ou seja, eles sofreram mais de 110,5 pontos. Em 14 dos últimos 15 jogos que eles fizeram, o Bucks, por exemplo, fez 124 no último encontro, mesmo sem jogar a prorrogação, por exemplo. A equipe dos Wizards também é um time que pode sofrer muito aqui nas mãos do Giannis, porque ele joga na posição de power forward, onde o Wizards é um dos 10 mais vazados da liga, e dá pra gente dizer que nos momentos ofensivos, com o Brook Lopes abrindo ali a quadra, o Giannis praticamente atua como um pivô, onde o Wizards é o time mais vazado da NBA também. O Washington tem uma das piores defesas da NBA, nesse momento a segunda pior da liga, jogam num ritmo alto, então cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, o quarto time mais rápido da NBA, e o Bucks, em relação à sua eficiência ofensiva, eles são quase top 10, tá? O que falta para eles serem top 10 é os coadjuvantes brilhando um pouquinho mais, só que assim, eles estão por muito pouco aqui de distância do Chicago Bulls, né? São 0,5 pontos por 100 posses de bola, o que é muito pouco, então eles provavelmente devam chegar aí nesse top 10 quando a partida de hoje se encerrar. Então é um cenário bem interessante aqui para eles pontuarem bem. A gente sabe que o Bucks é muito melhor ofensivamente do que defensivamente, e é aqui onde eu acho que eles podem brilhar. Lembrando que o Wizards tem o quarto pior aproveitamento em rebotes defensivos da liga, portanto o Bucks pode conseguir pontos de segunda chance com rebotes ofensivos, beleza? O mesmo vale para os Pelicans, que enfrenta hoje os Knicks. Os Pelicans têm o terceiro pior aproveitamento de rebotes defensivos e também encaram o segundo ataque mais eficiente da NBA, enquanto que eles são a terceira pior defesa, então por isso eu acredito que os dois times possam pontuar bem. Quando a gente fala aqui dos Pelicans nos últimos 10 jogos, eles sofreram em média 120,8 pontos dos seus rivais, sofreram mais de 108,5 pontos em todas as partidas, incluindo eles sofreram 118 para o próprio New York Knicks, que hoje
deve brilhar contra eles por conta desse ataque eficiente acima de tudo. Mas a gente também tá falando aqui de o New York Knicks, que tem como seu principal jogador, pelo menos nessa temporada, o Karl-Anthony Towns, que joga na posição de pivô, onde o New Orleans Pelicans é o 6º time mais vazado de toda a liga. Lembrando que ele também tá pegando muito rebote, tá? E o Pelicans é o time que mais vem cedendo rebotes por jogo na NBA para jogadores dessa posição. Eles que têm um aproveitamento em rebotes em geral muito ruim. É importante que a gente fique de olho também nessa linha aqui do Karl-Anthony Towns para essa partida, mas acima de tudo, eu vejo os Knicks, mesmo jogando fora de casa, pontuando bem e produzindo contra essa defesa tão ruim do New Orleans Pelicans. Beleza? Lembrando que o Damian Lillard ainda é dúvida para hoje, a tendência é que ele jogue, caso ele não jogue ainda é válido esse over em pontos dos Bucks, mas claro, com ele enquadra as coisas ficam ainda mais fáceis. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Palpites extras estarão disponíveis para a galera do VIP e também do grupo Free. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueçam de clicar nos links aqui embaixo com o canal de cortes, bônus de até 100% na Betwinner e também do nosso grupo gratuito. E de seguir a gente lá no Instagram, @cestadetrade. A meta para esse vídeo é de 200 likes. Clica no botão de joinha, não custa nada. E aí estaremos de volta amanhã com os palpites do dia 22. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e falou!